Já contamos a história aqui de como o Brasil perdeu o Mundial de uma forma traumática em 1950, mas desta vez é hora de falar de quando o Brasil deu a volta por cima, que foi na Copa do Mundo da Suécia em 1958. A redenção do Maracanaço até viria, mas iria demorar, não seria na próxima Copa, que seria em 1954, até porque o Brasil não se deu muito bem naquela Copa. A Copa de 54 foi realizada na Suíça, e o Brasil, longe de ser como na Copa de 50, não era favorito. Naquela Copa o Brasil passou em primeiro no seu grupo, mas quando chegou no mata-mata, nas quartas de final, o Brasil pegou a forte seleção da Hungria e tomou um sapeco, perdeu de 4-2, e aquela seleção era muito forte, tinha Puskás, Kocsis, e aquela Copa mostrou que o Brasil não estava pronto para conquistar a Copa do Mundo ainda. Mas se existe uma coisa que o Brasil provou ao longo de sua história, é que sempre, em todas as gerações, tem craques, e aquela de 58 não era diferente. Tinha muitos craques, mas para qualquer conjunto de jogadores dar certo, precisava de uma boa mente por trás daquilo, o maestro. E o maestro era o técnico Vicente Fiola, ex-jogador e ex-treinador do São Paulo. O técnico havia assumido a seleção brasileira em fevereiro de 1958, meses antes da Copa. Dentre os principais nomes que ele chamou para representar o Brasil na Suécia em 58 estavam o goleiro Gilmar, os defensores Nilton Santos e Bellini. O Bellini, que vale ressaltar que era o capitão do Brasil na época, os meio-campistas Didi e Zito, e os atacantes que eram realmente os diferenciais da equipe, que tinha Zagallo, Pepe, Dida, Vavá, Mazzola e uns tais de Pelé e Garrincha. Vale ressaltar uma curiosidade aqui: o atacante Mazzola, que na época em 58 jogava no Palmeiras, depois da Copa foi pro futebol italiano, jogou no Milan, no Napoli e na Juventus, e ficou tão conhecido por lá que os caras naturalizaram ele, e em 62 ele jogou pela Itália. Hoje em dia isso é impossível de acontecer, mas na época era possível. Então ele jogou a Copa do Mundo pelo Brasil, que foi a de 58, e jogou uma Copa pela Itália, que foi de 62. Mas voltando à convocação da seleção brasileira, um fato curioso é que o senhor Feola, o técnico, mesmo estando poucos meses no cargo, já teve que bater de frente com o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, o João Avelange. Isso porque o Pelé havia se machucado antes do embarque para a Europa, jogando um amistoso contra o Corinthians. O presida queria cortar o garoto, mas Feola foi inflexível, insistiu e conseguiu levar o guri. Acho que hoje sabemos bem quem estava certo nessa treta, né? Mas no fim deu tudo certo, e com Pelé, a delegação brasileira embarcou, chefiada por um senhor chamado Paulo Machado de Carvalho. E logo de cara naquela Copa, o Brasil chegando já tinha um problema, porque o Brasil tinha um desfalque dos grandes. Pelé, que era a grande joia e o grande destaque da seleção brasileira, não podia jogar porque estava machucado, não podia jogar os 2 primeiros jogos. E o Brasil não havia caído num grupo fácil, havia caído num grupo com 3 europeus, que estavam a Inglaterra, a União Soviética e a Áustria. E a estreia, o primeiro jogo, foi contra os austríacos, e o Brasil tinha grandes destaques no banco. Se liga, era um banco cheio de estrela: Djalma Santos, Zito, Garrincha, Pelé, Vavá e Pepe. Pois é, todos esses craques assistindo a partida de fora, sentadinho. E vale lembrar que, não sei se você sabe, mas nessa época não tinha substituições, então não adiantava, o cara tava lá no banco e não podia entrar, azar, esquece, só podia ficar ali mesmo no banco assistindo o jogo de fora, e tava ali mesmo, só existindo. E nesse dia eles assistiram uma baita estreia e um baita jogo do Brasil, com José Altafini, substituto do Pelé, marcando 2 vezes, e Nilton Santos ajudando a fechar o placar. Uma estreia impecável que dava confiança pro Brasil enfrentar o próximo jogo. Na rodada seguinte, na segunda rodada, aconteceu um placar histórico: Brasil 0, Inglaterra também 0. Aí você me pergunta, mas como assim um placar histórico se o jogo foi 0-0? Meu amigo, foi um placar histórico porque foi o primeiro jogo da história das Copas do Mundo que terminou 0-0. A situação era tão nova que até os próprios jogadores ficaram confusos, sem saber como proceder após aquilo. Mas ficou normal, acabou ficando 1 ponto para cada lado, segue o jogo. No terceiro jogo e último da fase de grupos, finalmente aconteceu. O Brasil começou o jogo com Pelé, que agora estava totalmente recuperado,
esperado e Garrincha, que ganhava chance no time titular. Contra a União Soviética, a seleção carimbou a vaga para a fase de mata-mata, com uma vitória por 2-0 com 2 gols de Vavá. Nessa partida, apesar de não fazer gols, vale ressaltar que o Garrincha comeu a bola, jogou muito, foi o brabo daquela partida e aí agarrou a chance que ele teve no time titular e nunca mais soltou. A essa altura vale outra curiosidade aqui, porque o moleque de 17 anos foi o 10. Lembrando que naquela época, você ser o 10, você ser o 11, você ser o 9 não tinha nada a ver, era só uma numeração aleatória mesmo. E o garoto de 17 anos recebeu o número por pura coincidência, uma vez que a numeração foi definida às pressas devido aos nossos dirigentes terem esquecido de mandar o documento com ela para a FIFA antes do Mundial. Por um erro dos dirigentes, o Pelé acabou ficando com a 10. Mas o que Pelé faria a partir da fase de mata-mata definiria toda a mística por trás desta camisa. Agora, indo para o mata-mata, nas quartas de finais, o Brasil pegou o País de Gales. Sinceramente, não era um time tão forte na época, porém, não foi fácil o Brasil se classificar. Foi só no segundo tempo que o Pelé conseguiu resolver aquela partida. Recebeu a bola na área, tirou do zagueiro e bateu de biquinho, marcando o único gol da partida e colocando o Brasil na semifinal. Imagina só você, com 17 aninhos e 293 dias, classificando o seu país para uma semifinal de Mundial. O que você fazia com 17 anos, meu irmão? Esse gol tornou Pelé, até hoje, o jogador mais jovem a marcar gol em uma Copa do Mundo. Antes de falar como foi a semifinal, aí eu te pergunto, meu irmão, tá gostando do vídeo? Se tá gostando, por favor, cara, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse, e também depois do vídeo, se você quiser assistir essa série aqui que a gente tá montando sobre o Brasil na Copa do Mundo, a gente já deixou o vídeo do Maracanaço, que aconteceu na Copa do Mundo de 1950. Depois você dá uma olhadinha depois que acabar aqui. E na semifinal, o adversário era nada mais, nada menos que a França, que na época não tinha essa mística de ser o nosso maior carrasco na Copa do Mundo, né? Nos eliminou várias vezes aí, mas na época não era bem assim. Em seu caminho, a defesa brasileira teria ninguém menos Just Fontaine, o homem que foi artilheiro da Copa do Mundo de 1958, com 13 gols e até hoje é o maior artilheiro de uma só edição de Copa do Mundo em toda a história. O Brasil até saiu na frente logo cedo com um gol de Vavá, mas aos 9 minutos, Fontaine brocou e empatou a partida. Parecia que seria um jogo difícil, um jogo equilibrado, mas só parecia mesmo, porque eu não sei se você tá ligado, mas lembrando, cara, só de um lado tinha Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. E naquele dia, o garoto de 3 corações anunciou para o mundo que o futebol tinha um rei. Ele marcou um hat-trick, destruiu a França e colocou o Brasil de volta na decisão da Copa do Mundo. A partida terminou em 5-2, e uma partida que tinha tudo para ser uma partida equilibrada, uma partida difícil, foi fácil graças à atuação histórica do Pelé. Nasceu em 3 corações aquele que é o rei da bola, rei do pagode, nasceu nos braços dessa viola. Em 29 de junho de 1958, o Brasil iria disputar sua primeira final de Copa do Mundo na história. E lembrando que era um cenário inverso da final de 1950. Se uma vez a seleção brasileira era o anfitrião que disputava a final da Copa do Mundo em sua casa, agora era totalmente ao contrário. O Brasil enfrentava suecos em uma Copa do Mundo feita na Suécia. Agora, imagina o baque para aquele time que sabia do peso que eles estavam carregando, de lavar a alma do brasileiro traumatizado pelo Maracanaço ao sair atrás logo aos 3 minutos de jogo, quando a Suécia abriu o placar com gol de Nils Lindeholm. Parecia um pesadelo, mas vale ressaltar que aquele time não era só forte tecnicamente, mas também mentalmente. O Brasil não se abalou, foi para cima e aos 9 minutos, em jogadaça de Garrincha, Vavá tratou de empatar
matar logo a partida e acalmar os ânimos do público. E ainda no primeiro tempo, Vavá guardou mais um e virou a partida. O Brasil foi para o intervalo pensando no óbvio, que era o mais forte e que iria virar aquela partida e levar a taça para casa. E foi isso que fez. Logo aos 10 minutos do segundo tempo, Pelé fez o 3-1 com um gol antológico. Recebeu na área, deu chapéu no zagueiro e fuzilou pro gol. Esse, com certeza, é um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo, com sua importância gigantesca, mas também é muito bonito, cara. Obra-prima. Depois foi a vez de Zagallo deixar o dele. A Suécia até diminuiu, mas no finzinho, Pelé fechou a conta e definiu o placar de 5-2. E o Brasil, finalmente, depois de 8 anos do maracanaço, do trauma, poderia dizer: somos campeões do mundo de futebol. E de forma mais incontestável possível, amassando os adversários. Era a primeira das 5 estrelas que o Brasil iria colocar no peito. O início da era das glórias da maior seleção do mundo do futebol. Naquele dia, o capitão Bellini protagonizou um gesto que se tornaria a marca registrada dos campeões: erguer a taça. A pedido dos fotógrafos, ele ergueu a Juliette Rimet e entrou para a eternidade, sendo o primeiro capitão a erguer a taça de campeão do mundo pelo Brasil. A conquista daquele mundial representava muito, não só para os jogadores, mas também para todo o povo. Como disse o brilhante escritor Nelson Rodrigues, a conquista do Mundial de 1958 representa o fim do complexo de vira-latas do homem brasileiro. O Brasil, agora de peito estufado e autoestima lá em cima, se orgulhava de si. Éramos o melhor futebol do mundo e tínhamos os melhores jogadores do mundo. Eles vestiam a amarelinha e tínhamos o principal, a certeza de que aquilo tudo era apenas o começo. A primeira de muitas conquistas ainda estavam por vir. E você com certeza vai assistir aqui as próximas Copas do Mundo, até porque a gente vai falar das Copas do Mundo de 62, de 70, de 94 e de 2002. Então acompanha aqui, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, deixe seu like, que isso ajuda muito no nosso trabalho. E ainda, se você não assistiu o vídeo de 1950, o maracanaço, o trauma, então assiste aí que tá na playlist, tá no canal. Valeu, fui e tchau!